Olá, gente. Hoje a gente vai tratar de um tema muito importante e que diz respeito ao Brasil atual, que é a democracia. Primeiro, a gente precisa saber o que é democracia. Aquela velha frase: governo do povo, para o povo, pelo povo. Então, quer dizer, o governante ele vai fazer um governo para o povo, pelo povo, sendo que ele foi democraticamente eleito para fazer esse governo. Há algum tempo atrás, nós passamos por uma coisa que é contrária à democracia, é a chamada ditadura. É quando um grupo, seja militar, seja civil, ele toma o poder e aí impõe leis, regras, normas ao seu bel prazer. Normalmente eu não digo que seja somente ao seu bel prazer, ao interesse de pessoas que estão alimentando financeiramente, dando um suporte para que eles ajam dessa forma. E esse suporte normalmente é financeiro. Bom, se você tira, por exemplo, direitos trabalhistas, nós vamos lhe ajudar com X. E aí aquele ditador vai tirar os direitos trabalhistas e receber X das empresas. Bem, aí vocês me perguntam, e a democracia? O que é a democracia além de um governo popular? A democracia, gente, ela está na nossa Constituição, ela é um dispositivo legal e nós conseguimos isso na Constituição de 1988. A Constituição, ela teve um debate assim enorme sobre várias questões que diziam respeito ao povo brasileiro, aos trabalhadores. Foi assim um momento difícil, não foi fácil. Nós tínhamos há pouco tempo saído da ditadura militar e entramos na democracia, só que era uma democracia entre aspas ainda. Mas aí veio a Constituição de 88. Essa Constituição foi assim fundamental para determinar os nossos direitos. Então, apesar de ter sido aquela guerra de deputado de um lado brigando com o outro, porque para um interessava não dar direitos e para o outro interessava dar os direitos. Aí eu pergunto a vocês, podem até responder depois. Eu pergunto a vocês, se o deputado procura fazer um trabalho para quem vai lhe financiar, ele está do lado do povo ou do próprio lado? Primeira coisa para a gente pensar. Ele está agindo democraticamente, está fazendo um governo para o povo, ou está agindo de uma forma individual? Então, isso tudo são coisas que a gente tem que estar se perguntando no processo da política. Hoje em dia, já que está determinada como lei, que a democracia deve ser seguida no país, ninguém tem o direito de chegar e dizer: não, eu sou contra a democracia, vamos instaurar a ditadura militar ou qualquer ditadura civil. Não, não pode, não é legal, é um crime de responsabilidade se for cometido por um prefeito, por um governador ou por um presidente da República. Então, é um crime querer acabar com a democracia. Isso aí, alguém me pergunta assim, e o que é crime de responsabilidade? Bom, é quando o membro do executivo
ele age irresponsavelmente. E o que é um membro do executivo? Bom, no Brasil nós temos três poderes. É executivo, é onde entra o presidente da República, o governador e os prefeitos. Legislativo, entram os vereadores, os deputados estaduais, federais e senadores. E o judiciário, que é quem também vai avaliar leis, vai avaliar o que é que está correto e o que não está. Então, a gente tem os três poderes. Então, um poder somente não pode chegar e dizer: vamos acabar com a democracia. Eu não quero. Primeiro, nenhum deles tem o direito de dizer: eu não quero. Porque a nação brasileira, nós brasileiros, nossa, é imensa. Então, ninguém tem o direito de juntar um grupo e dizer: eu e meu grupo não queremos democracia, vamos acabar com isso tudo, fechar o Congresso Nacional. Fechar o Congresso Nacional é fazer com que os deputados não possam mais intervir a nosso favor. Vamos fechar o Congresso Nacional, vamos fechar o STF. Quer dizer, fecha o Congresso Nacional, fecha o STF. Então, essa pessoa é a iluminada, que vai mandar em todos os outros poderes, pelo amor de Deus. Então, isso, gente, não é correto. Isso não é legal. E aí, qual é, como é que se diz? O que é que cada poder faz? O legislativo, que eu acho importante a gente citar esse poder, é o poder que legisla, ou seja, faz as leis, cria as leis para favorecer o povo brasileiro. No caso dos municípios, são os vereadores que vão pensar em leis que vão favorecer as pessoas daquele município. Se eles não fazem isso, cobrem. Mas como é que a gente vai saber o que é que eles estão pensando, o que é que eles estão fazendo? Olha, uma coisa que eu acho assim absurda é o fato das pessoas, às vezes, nunca irem numa sessão da Câmara de Vereadores, nunca ir numa sessão da, como é que se diz? Aqui a gente chama ALBA, na Bahia, nunca ir na sessão do Congresso Nacional. Bom, eu já estive em várias sessões municipais, já estive em sessão de outros estados, participei, eu queria ver. Por quê? Porque tudo que eles decidem ali dentro vai recair sobre nós. Então, se é criada uma lei, por exemplo, onde as pessoas só podem andar, ó que chute, só podem andar na metade da calçada. Então, o que é que acontece? Quando você andar na calçada, sair à vontade andando na calçada, você vai pagar uma multa. Você nem sabia que aquilo estava sendo discutido, porque você não acompanhou. Mas isso aí é um absurdo, né, o que eu citei. Mas existem outros absurdos que são criados e que a gente precisa estar em cima das questões. É um outro poder que, como é que se diz? O Senado também é assim. Deixa eu colocar como é que funciona. A lei, ela tem que ser criada mais baseada na Constituição Federal, porque a Constituição é a lei máxima do país. Então, se eu sou deputada e quero criar uma lei, então aquela lei tem que ter como base a Constituição. Aí eu vou, crio a lei. Ela vai ser votada entre os outros deputados. Se for aprovada, ela vai para o Senado. O Senado aprovando, vai para a presidência. E se a presidência não aprovar, ela vai voltar para a Câmara de Deputados e depois para o Senado novamente. E aí, se o Senado e a Câmara aprovarem, a lei vai.
Então, o presidente não tem tanta força quanto a gente pensa. Não tem. É uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente citar aqui. Muita gente tem pedido o impeachment do presidente. Aí eu pergunto, quem lembra o que é impeachment? Porque não é o primeiro que é pedido impeachment, e a gente tem que lembrar o que é. O impeachment, gente, é uma atitude que se toma quando o executivo, seja ele o presidente, seja o governador, seja o prefeito, age com crime de responsabilidade. E aí vocês podem até me questionar, bom, e o que seria mesmo um crime de responsabilidade? É alguma coisa inconstitucional ou então que não vá de acordo com a postura de como é que se líder como esse. E aí outro dia me perguntaram, e o que foi que Bolsonaro fez que está sendo taxado como é que se diz, crime de responsabilidade? Foram muitas coisas. Fora do Brasil, em Miami, ele disse, e ficou gravado isso, que as eleições anteriores foram fraudadas. Como é que um líder de um país que foi eleito chega e diz um outro país que as eleições foram fraudadas? Ele também declarou que ajudou e queria depor Nicolás Maduro. Eu pergunto, qual é a intenção de fazer isso se nós temos um país que depende tanto de tantas coisas, e aí vem um cidadão e quer, como é que se diz, brigar com outro país? Isso aí é um crime, é um crime, é um crime. Nós não temos esse direito de intervir em outros países. Não temos. Eu deixo isso lá para os Estados Unidos, para o povo norte-americano, e mesmo assim, lá, ao contrário do que muita gente pensa, o povo todo não é a favor do que Trump está fazendo, não. Ao contrário, tem muita gente contra ele. E aí vem uma outra coisa, deixa eu ir me lembrando, porque o que não falta é assim. No Carnaval, o presidente da República, ele fez postagens que eram postagens de cunho, como é que eu diria, de sexual, mas não eram postagens boas. E ele pegou e fez essas postagens no Carnaval. Nada do que eu estou falando, não é Covid, não. Nada do que eu estou falando está, como é que se diz, saindo apenas da minha boca. Não, tem tudo aí. Se procurar os documentos, procurar tudo que eu estou falando, vai encontrar. Agora, o mais grave de tudo foi a forma como ele tocou essa pandemia dentro do Brasil. Nós já estamos hoje com mais de 30 mil mortos. Gente, 30 mil mortos não é brinquedo, não. E eu conheci gente que morreu com o Covid. Isso, assim, eram amigos meus. Minha família não está saindo de casa, está todo mundo por aqui mesmo. Mas a gente sente, eu sinto, porque eu penso nas outras famílias. E eu fico, assim, impressionada como é que tem gente que ainda apoia esse cara. Será que não tem nenhum sentimento pelo outro ser humano? São 30 mil pessoas, não são duas, não são três, são 30 mil. Isso é gente demais. E me deixa muito triste. E essa forma como ele começou a tratar, primeiro que era uma gripezinha. Ninguém se preocupar, é só uma gripezinha. Essa gripezinha que começou, acho que com 1000, quando ele falou que era gripezinha, foi aumentando, foi crescendo. Depois ele já disse que
não era coveiro. Gente, eu acho que aí foi o auge da falta de respeito. Você tem uma família que morreu porque, na verdade, o que ele pregava era que todo mundo podia sair à vontade e tal. Inclusive ele saiu. Ele saiu sem máscara, sem nada, e ficou no meio do povo. E aí, quer dizer, é um incentivo, ele é um exemplo para a população brasileira. E tem gente que segue. E aí, muita gente seguiu essa onda, e nessa de seguir essa onda, acabou pegando o Covid e falecendo. Então, é triste demais. Eu aqui não quero saber qual é o lado político da A, de B. Eu fico preocupada com as vidas. São vidas humanas, gente. A gente tem mais é que ter uma preocupação muito grande com elas, porque, meu Deus, é assim, a gente está vivendo uma situação de guerra. E ainda tem um cidadão fazendo esse tipo de declaração. Hoje ele fez mais uma, mas são tantas declarações loucas que a gente acaba esquecendo. Mas foi algo do tipo, o mesmo tipo de não sei coveiro, ou eu sinto muito, mas eu posso fazer o quê? Se não me engano, foi isso. Eu sinto muito pelas mortes, mas eu posso fazer o quê? Todo mundo um dia morre. Ah, eu estava esquecida, foi isso. Ele disse bem assim: eu fazer o quê? Todo mundo morre. Mas será que essas pessoas, muito jovens, ninguém pensa que eram pessoas da minha faixa etária? Não. Muitos jovens morreram. Tá? E daí? Daí que eles tinham muito que viver ainda, muito que construir ainda. Nosso país precisa de uma juventude, mas uma juventude que tenha estudo, que possa, como é que se diz, intervir no país, fazer o país ser um país melhor. E a gente tem. Agora, infelizmente, uma parte da juventude perdeu a vida. Eu ainda estou com algumas pessoas doentes, que não são da família, mas são amigas, que eu amo de coração, de paixão. E isso para mim dói muito, dói muito. Então, tudo isso são crimes de responsabilidade. Aí vocês me perguntam, pô, com tanto crime de responsabilidade, por que ele ainda não saiu? Primeiro, porque nós temos uma quantidade de 510, se não me engano, deputados, e teríamos que ter 348 ou 42 votando pela saída dele. E aí, será que a gente vai ter esses 300 e poucos aí votando pela saída dele? Nós aqui brasileiros precisamos acabar com esse negócio de nós nunca vamos ter, eles não vão votar. Pelo amor de Deus. O cara, quando sobe no palanque e faz, eu prometo, como o próprio Bolsonaro prometeu, democracia, direitos, ele tem a obrigação de depois chegar e cumprir o que ele prometeu. Sabe por quê? Porque a gente às vezes não tem noção, não. O cara é empregado do povo, é empregado nosso, ele trabalha para a gente. Foi para isso que ele subiu no palanque. Foi para isso que ele disse que prometeu isso, aquilo outro, tal, tal. Então, vai e faça, meu irmão. Então, cabe ao deputado, cabe ao senador, cabe ao vereador, cabe a todo político fazer o que prometeu. Se não faz, não merece nunca mais um voto. E a gente também tem que parar com essa coisa de votar. É porque ele é amigo do meu amigo. Aí me lembra até uma música, o amigo de um amigo de uma amiga. Pelo amor de Deus, vamos acabar com isso. Não existe esse negócio de o amigo.
política é diferente de futebol, política é diferente de religião, política define os rumos do país. Então, esse negócio de, ele é meu amigo, pô, que nada, ela é tão gente boa, eu vou votar porque é gente boa e ainda sai catando voto dos outros. Não é assim, não. Você tem que procurar saber, bom, já foi deputado alguma vez, o que foi que ele fez? Votou contra o povo, então ele não vai ter voto agora, não. E sair divulgando isso aí para a população inteira saber quem é aquela pessoa que está pedindo voto, que ele não é nada do que ele prometeu ser. E outra coisa que eu acho assim terrível nós agimos como se o dinheiro que é pago a esses políticos não saísse do nosso bolso. Sai através dos impostos. Então, nós pagamos impostos e nossos impostos são utilizados para um monte de coisa, inclusive para pagar o salário dos políticos. E aí não interessa qual é o político, de que partido é, mas o salário sai do nosso bolso. Então, a gente tem que ter consciência disso também. Voltando à questão do impeachment. Então, nós temos essa quantidade de deputados. E aí? E se cada brasileiro pegasse o telefone, ligasse e dissesse, olha, se você não vota a favor, está votando contra o povo. E se está votando contra o povo, e não só contra o povo, se você não vota a favor, você está achando que o Brasil pode ser ilegal, porque o que o presidente está fazendo é ilegal. Então, você não merece mais nosso voto. Simples assim. E aí, na próxima eleição, gravar o nome do cidadão, para não votar mais. Procura ver quem foram os bons, quem foram os que votaram a nosso favor. Tem muita coisa boa também que já aconteceu, graças a alguns deputados. E, como é que se diz? Inclusive, essa questão do auxílio emergencial, o presidente queria dar R$ 200. Gente, R$ 200 é brincadeira, não serve para nada. Eu acho que serve para alguma coisa, mas não para alimentar um ser humano, não para alimentar uma família. Aí pagaram R$ 600 por força e pressão dos deputados. Mas quem viu esses dias a Globo, eles fizeram uma matéria muito interessante, mostrando pessoas que tinham trabalho, perderam trabalho e estão morando na rua. O dinheiro não foi pago a eles, ainda está naquela coisa da análise, quando já era para ter sido analisada há muito tempo, e eles estão morando na rua, porque foram expulsos das próprias casas, perderam, porque era aluguel. Eu fico sentida por dois fatos. Primeiro, porque se eu tivesse uma casa e estivesse alugando alguém, não seria agora, na época de pandemia, que eu colocaria uma pessoa para fora. E também porque não dá para entender como pessoas que ficaram desempregadas estão sem receber dinheiro e outros, inclusive empresários, estão recebendo esse auxílio. E aí? E aí? Nós podemos trocar mais fichinhas sobre isso, inclusive eu posso passar matérias que não são matérias fakes. Eu fiz até uma live sobre essa questão das matérias fakes, dos fakes. Isso é uma coisa a ser tratada também com seriedade, porque é ilegal. Se eu tiver, por exemplo, meu nome é Camila, mas se por acaso eu criar vários nomes, vários e-mails, eu estou criando nomes falsos. A não ser que seja como eu faço. Eu uso um e-mail para, como é que se diz, para esse canal e uso um para receber
material de trabalho, não sei o que, peraí, senão eu embolo no meio do campo e aí eu fico doidinha. Mas é meu, a Google sabe, está tudo certo. Mas o que eles estavam fazendo com relação a essa questão, que aí também é outro crime de responsabilidade, porque Bolsonaro estava envolvido, foi pegar e juntar um grupo de empresários, e graças a Deus, gente, eu entrei na Smart Fit num dia, e no mesmo dia eu olhei para a academia e fiz, não quero ficar aqui. Saí, porque eu senti um negócio estranho. Aí a gente brinca assim, energia negativa, foi energia negativa, eu saí no mesmo dia. E aí, como é que se diz? Smart Fit, como é o nome daquele, o Atacadão, chegou a colocar também que ele era a favor do retorno, não sei o quê, quando ainda estava começando. E o Brasil agora está num pico, ainda não chegou ao máximo, não. Nós ainda vamos ter mais mortos. E isso é que é horrível. Vamos ter mais mortos e não chegamos ainda ao pico. Triste. Em alguns lugares, sim, voltando, aí foi o Atacadão, foi como é o nome? O Madeiro, também era a favor do retorno, e teve aquele senhor, que, oh meu Deus, esqueço, que é tanta. E alguns deles também estavam bancando para disparar os robôs, os bots, que eram, como é que se diz, apareciam de vez nas redes sociais, colocando frases de efeito, tipo, sou Bolsonaro, e aí já ia. Quando saía aquela trilha. Eu achei interessante que, como é o nome dele, eu fazia isso, de caçar robô. Quando eu entrava na minha rede social, a primeira coisa que eu fazia era caçar. Deixa-me ver quem é, o que faz e como está a rede dele. E aí eu caçava e quando eu via que era robô mesmo, denunciava. Denunciava, não é muito difícil saber. Aí o Felipe Neto foi o que eu achei interessante. Ele pegou, mostrou uma relação enorme de gente no Twitter com a mesma postagem entrando de vez. Tá. Aí era o quê? Bot. Como é que se diz? A gente tem que lembrar que a eleição teve muito fake. E o fake serviu para quê? Primeiro, para queimar qualquer um dos lados que viesse. Tinha vários candidatos, vários professores, engenheiros, mas os fakes vieram para queimar todos eles. E queimaram. Quando via que um subia, aí, ó, pau, queimava. Quando viam que tinham, assim, um terreno fértil para pregar a favor do Messias, eles iam e pregavam mesmo. Aí começavam tal. Então, se a gente for olhar, Bolsonaro praticamente não fez uma campanha, mas ele ganhou muito voto por causa dos fakes. Então, é aquilo que ele disse em Miami, de que a eleição foi fraudada dessa forma. E aí já está o cara dentro aí do poder, o que é muito ruim para a gente. Não vou dizer que isso é bom. Olha, eu digo até às pessoas que se acham que é positivo, olha, quem viveu uma ditadura e jamais vai achar que deve voltar. Tem que ter vivido. Eu vivi. Eu tinha 16 anos, ainda estava numa ditadura, e eu estava entrando na faculdade. E vivi todo aquele processo de muito perto. Apesar do meu pai achar que, não vá, tal. Mas eu ia, estava lá, colada. E vivi a ditadura militar, vi como funcionava. Quando eu estava na Universidade Federal mesmo, na Escola de Belas Artes, na época eu estava como é que se diz? Eu estava no DA, Diretório Acadêmico. Teve gente me procurando dizendo que era
vindo do Araguaia com um linguajar todo diferente e tal, me procurando para eu poder ajudar. Eu fiz, não, essa pessoa não é nada do que está dizendo. Aí eu peguei, dei o endereço do DCE e disse, vá lá, procure, porque eles têm como me ajudar aqui, eu não tenho como ajudar não, tal. Dito e certo, ele nunca procurou o DCE. Então, não era uma pessoa perseguida, ao contrário, ele estava querendo saber qual era a nossa para poder perseguir o lado de cá. E, para minha sorte, eu entrei em várias manifestações e nunca tomei tapa, nem nunca apanhei. E até hoje eu não entendo como é que isso aconteceu, mas foi várias manifestações. Graças a Deus, né, que eu não apanhei, mas eu vi muita gente apanhar. Vi muita gente apanhar, eu vi muita gente se quebrar, de assim, passar meses para recuperar. E o pior não é isso, não. Eram as formas de tortura. Se, digamos, uma pessoa fosse minha amiga, e aquela pessoa não tivesse nada a ver, eu era do diretório acadêmico, mas a que era minha amiga, ou era minha parente, não tinha nada a ver comigo, a não ser o lance da amizade e tal. Ela corria o risco de ir presa, ser torturada para dizer o que eu fazia e qual era a relação dela comigo. Então, qualquer um podia passar por esse processo como é que se diz, de ser torturado. Qualquer um. Meu pai deixou de falar com os amigos que ele tinha, porque tinha alguns amigos que eram ligados mesmo à política, e aí o jeito foi ele deixar de falar. Eu nunca deixei de falar com ninguém, eu não sei até hoje, porque eu era pequenininha, magrela, e aí não sei por que eu escapei, não sei por que as pessoas que eu conheço escaparam, mas assim, é um processo que ninguém vai querer para si, aqui na porta. É um processo que ninguém vai querer para si. A tubaína, o que é a tubaína que ele falou? A tubaína não é o refrigerante, não. As pessoas na Idade Média faziam muito isso, deitar a pessoa assim, completamente nua, meio assim, aqui a cabeça, digamos, é pegar água, tipo a mangueira de água, e colocar na boca até a pessoa sufocar. Quando a pessoa começava a sufocar, eles tiravam, daqui a pouco voltavam de novo. Tinham coisas piores na ditadura militar. Por exemplo, mulheres muitas vezes eram violentadas por vários militares diante dos maridos, diante dos filhos. Gente, quem disser que isso aí é uma maravilha, sinceramente, procura um psicólogo, um psiquiatra, porque não é normal. Tem caso de. Isso aí aconteceu muito também, de pessoas mulheres, que eles colocavam rato vivo na vagina. E aí cortavam o seio, cortavam o que podiam, arrancavam as unhas e depois chamavam os filhos para ver. Então, isso é uma coisa terrível, horrenda, que se possa fazer com o ser humano.